A noite que mudou tudo, desejo, confissão e traição. Aquela noite começou como tantas outras, com eles juntos, lado a lado, desfrutando da companhia um do outro. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão sutil, uma corrente subterrânea de desejo não saciado que parecia crescer a cada momento. Ele a tocou como sempre fazia, com carinho e paixão, mas ela estava distraída, perdida em pensamentos sobre o que havia acontecido naquela noite que mudou tudo. Tudo começou quando ela decidiu sair com as amigas. Ele estava viajando a trabalho e ela se viu sozinha em casa, com a mente inquieta e o corpo pulsando com uma energia que ela não conseguia explicar. Precisava de uma distração, algo que a fizesse esquecer a ausência dele e os sentimentos confusos que vinham à tona. Naquele bar, em meio à música alta e ao riso das amigas, ela ouviu pela primeira vez um homem misterioso, com um olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Ele não era como os outros. Havia algo de perigoso nele, algo que a atraía de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Ela sabia que deveria olhar para o outro lado, ignorar aquele impulso, mas não conseguiu. Quando ele se aproximou, foi como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido e tudo o que restasse fosse o calor crescente entre eles. A conversa começou inocente, mas logo evoluiu para algo mais. Ele a provocava com olhares intensos, sussurros ao pé do ouvido, palavras que inflamavam sua pele e faziam seu coração acelerar. Ela se sentia viva de uma maneira que há muito não sentia. O desejo crescia dentro dela, como uma chama que não podia ser apagada. Quando ele sugeriu que saíssem dali, ela hesitou, mas apenas por um segundo. Sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas o desejo era mais forte. Saíram juntos, e a noite os envolveu em um manto de luxúria e mistério. Ele a levou a um hotel discreto, afastado do barulho da cidade, onde a escuridão parecia esconder suas intenções. No quarto, as palavras foram desnecessárias. Ele a puxou para perto, os lábios se encontrando em um beijo urgente, cheio de fome e necessidade. As mãos dele exploraram seu corpo com uma intensidade que a fazia esquecer de tudo, exceto do momento presente. A maneira como ele a tocava, a maneira como ele a fazia sentir desejada, era diferente de tudo o que ela já havia experimentado. Cada toque, cada carícia era uma confissão silenciosa de seus desejos mais profundos. Eles se entregaram um ao outro, os corpos se movendo juntos em um ritmo frenético, uma dança de luxúria e paixão. A culpa estava lá, sussurrando no fundo da mente dela, mas ela a ignorou, perdida no prazer do momento. Quando ele a pressionou contra a parede, as unhas dele cravando em sua pele, ela soube que não havia mais volta. O sexo foi intenso, quase violento, uma expressão pura de desejo reprimido por tempo demais. Ele a fez gritar de prazer, o corpo dela se arqueando contra o dele, os lençóis sendo amassados sob a força de seus movimentos. Ela se sentiu livre, sem amarras, como se estivesse finalmente vivendo uma parte de si mesma que sempre fora mantida em cativeiro. Mas, ao final, quando tudo terminou e eles ficaram ali, ofegantes, o peso do que havia feito começou a se instalar. O prazer foi substituído pela culpa, e ela percebeu o que havia sacrificado por aquele momento de desejo. Quando ele a deixou sozinha no quarto, o silêncio a envolveu e ela soube que o que havia feito não podia ser desfeito. Passado alguns dias, a culpa e o remorso a consumia. Em uma noite deitada ao lado do homem que traiu, o homem que ela ainda amava, ela contou tudo. Cada detalhe, cada toque, cada gemido. As palavras eram afiadas, cortavam como facas, mas ela sabia que precisava ser honesta.
O olhar dele mudou, de surpresa para dor e, finalmente, para algo mais sombrio, algo que ela não conseguia identificar. Eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso. Ele disse, sua voz cheia de uma dor que ecoava no silêncio do quarto. Ela tentou explicar, tentou justificar, mas as palavras soaram vazias, sem sentido. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas sabia que isso não faria diferença. O que estava feito, estava feito. Ele se levantou, vestiu-se em silêncio e saiu sem olhar para trás. A porta se fechou com um som final e ela ficou ali, sozinha, sentindo o peso de suas escolhas. O desejo que a consumira agora parecia uma chama que queimava suas memórias, deixando apenas cinzas. Ela sabia que havia traído não apenas ele, mas a si mesma, e que nada do que fizesse poderia apagar aquela noite. O silêncio do quarto era ensurdecedor e ela se perguntou se algum dia poderia perdoar a si mesma ou se aquela traição marcaria para sempre seu coração e sua alma. O que restava era o vazio, o eco de seus próprios desejos incontroláveis e a amarga realidade de que nem todo desejo vale o preço que se paga.